Olá! E aí, tem gostado dos vídeos? Então aproveita e deixa aqui algum comentário. Eu outro dia estava pensando, as pessoas acho que sabem tão pouco sobre o hospital que elas nem dúvidas têm, elas querem saber de tudo um pouco. Bom, vamos falar hoje de uma coisa que, na minha opinião, é imprescindível você entender para você projetar bem um hospital. São os fluxos. Especificamente, hoje vamos falar de fluxo de pessoas. Parece simples, mas não é tão simples. A gente tem vários personagens dentro desse mundo do hospital. Então, nós temos o paciente, claro, primeiro. Mas o paciente, você tem, vamos dizer assim, 3 tipos de pacientes. Você tem o paciente que entra pela emergência, urgência. Você tem o paciente que entra pela internação, vamos dizer assim, pelo social. Ele vem pelo social, hora marcada, cirurgia marcada, interna. E você tem o paciente ambulatorial, mas nem todos os hospitais têm esse setor ambulatorial, que aqui na minha explicação quer dizer hora marcada, consulta marcada, exame marcado. Isso normalmente é tarefa das clínicas, mas alguns hospitais têm isso. Então você precisa entender se você tiver esse setor no seu projeto. Normalmente o paciente ele está acompanhado. Então, assim, você tem 2 tipos de acompanhantes. Você tem um acompanhante do adulto, que é um acompanhante que tem uma restrição maior, ou seja, ele vai no máximo até uma sala de espera. E você tem um acompanhante de criança, que são um dos pais, tá? Que entra com a criança. E ela frequenta praticamente o mesmo lugar que qualquer paciente frequenta, exceto centro cirúrgico, né? O pai e a mãe não entram no centro cirúrgico, mas tirando isso, ele vai a todos os lugares que a criança for. Você tem o visitante. O visitante é diferente do acompanhante. Por quê? O visitante tem aquele horário ali, ele realmente vai ali para visitar. Ele entra pelo hall social, normalmente. Já o acompanhante, ele pode entrar pela espera da emergência, ele pode também entrar pelo hall social, mas nos hospitais particulares, por exemplo, eles podem pernoitar. E aí, quando eles pernoitam, eles ganham o direito de fazer refeição no hospital. Então, já é um outro fluxo, diferente do visitante. Na parte, vamos dizer assim, na gama de funcionários, você vai ter os funcionários, a equipe médica e vamos dizer que os fornecedores sejam tipo uns funcionários. Mas aí, o que muda? O funcionário, por exemplo, ele normalmente tem um acesso exclusivo, mas o médico e a equipe médica não necessariamente entram por esse acesso. Eles não precisam, vamos dizer assim, bater ponto, tá? Isso estou falando de um hospital particular. Um hospital público já é uma coisa um pouco diferente isso. Então, às vezes o médico, ele entra pelo social, principalmente médico que não é do hospital. Por exemplo, eu agendei uma cirurgia com a minha médica particular. E aí, ela vai até o hospital e eu vou até o hospital. Ela não trabalha naquele hospital, entendeu? Então, ela usa o acesso social, ela não é funcionária do hospital. E é isso que tem uma diferença. Ela vai frequentar os setores que os médicos podem frequentar, mas tem essa diferença aí desse acesso. E a gente tem que entender isso. Outra coisa que tem uma diferença, ainda mais no hospital particular. Normalmente você tem 2 refeitórios. Um refeitório exclusivo de funcionários e um chamado, vamos dizer assim, restaurante. Onde é mais frequentado pelo médico, equipe médica e por esses acompanhantes que pernoitaram. Exatamente esse lugar. Então você já vê que já tem uma diferença aí nesse fluxo. E você tem os fornecedores. Bom, você tem aquela parte assim, entregador, né, que vai entregar material, alimento, medicamento. E você tem alguns fornecedores, que são os terceirizados, que vão, por exemplo, consertar um equipamento. Eles entram no hospital como se eles fossem uns visitantes. Mas ali dentro, às vezes, por já estar tão ambientado ali, eles frequentam como se fosse um funcionário, entendeu? Mas não é um funcionário. Eu queria deixar claro que existe essa diferença. Então, você precisa entender o que cada uma dessas pessoas fazem aí dentro, como elas circulam, porque você também precisa, muitas vezes, criar barreiras. É o caso do vestiário de barreira, de anticâmeras e às vezes assim de umas portas em determinadas circulações, de uma catraca, por exemplo. Ah, e tem uma outra circulação que eu tinha esquecido, que é das pessoas que morreram.
É terrível falar sobre isso, mas a gente tem que pensar também nesse fluxo, entendeu? Primeiro porque causa um impacto nas pessoas. Então você tem que desviar, vamos dizer assim, fazer com que desça num elevador às vezes diferente, ou então passe por... Não vai passar no meio de uma recepção, por exemplo, de uma espera, entendeu? Você tem que ter você tem que pensar bem esse fluxo para que não tenha nenhum tipo de problema. Bom, não acabaram os fluxos. Nós ainda temos os fluxos dos materiais, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Aproveita para você me dizer se você gostou do vídeo, se você tem alguma dúvida e deixa aqui alguns comentários, sugestões para eu poder fazer outros vídeos, tá bom? Um abraço!